Olá, pessoal, e aí, como estão nessa quarta-feira? Então, seguindo aquela conversa de ontem sobre. Nossa, minha cabeça sendo cortada aqui, peraí. Agora sim. Seguindo aquela conversa de ontem, né, sobre dependência química, a gente acabou arranhando um pouquinho o assunto. Eu me dei conta que eu acho que eu nunca fiz nenhum vídeo, né, sobre dependência química por aqui. Bom, lá no CAPS, quando eu trabalhava por lá, a gente tinha, né, uma das prerrogativas do CAPS atender dependência química, atender pessoas com esse transtorno. E claro, o assunto de ontem foi muito esclarecedor nesse sentido, era algo meio que eu acabava defendendo lá por ter essa questão da psicologia, né? Porque não sei se vocês sabem, mas tem meio que uma diferenciação, né? Os psicólogos, eles vão muito para esse viés do ambiental, né? Das causas, das raízes ambientais dos nossos transtornos, e até pela própria prática, né, já que o nosso ferramental ele passa muito por trabalhar com aquilo que a pessoa tem na vida dela ali, a psiquiatria ela acabava muito se debruçando sobre as origens ou os aspectos biológicos na dependência química, né? Então, aquele vídeo para mim foi bastante, seria algo que eu utilizaria lá na minha prática se eu ainda estivesse trabalhando no CAPS. E claro, depois disso começou a me ocorrer assim uma série de questões sobre dependência química que a gente não havia comentado aqui no diário, né? E uma delas é justamente a questão de codependência, né? Então, mas eu acho que antes de entrar nesses pormenores, seria interessante a gente endereçar justamente o que seria dependência química, né? Muitas vezes as pessoas se remetem à dependência química como sendo algo de uma sem vergonhice, coisa de gente mais pra lá, mais pra nada. Ah, esse cara aí, ele, né, não toma vergonha na cara e ele usa esses trecos aí tudo. E na verdade não é assim, né, pessoal? A dependência química ela é um transtorno, ela é um tipo de doença ali dentro da parte de saúde mental. E esse transtorno, ele é algo que vai, sendo um transtorno, ele vai além do que a pessoa consegue alcançar, né? Pelo menos a princípio. Ela não é uma coisa que ela faz porque ela gosta de fazer, ou não é uma coisa que ela faz porque ela não tá nem aí para nada. É claro que o químico, né, a substância química, ela nos causa algo, ela dispara alguns mecanismos de recompensa no cérebro e tudo mais, e claro que isso é um dos motivadores para a pessoa usar um entorpecente. Mas ele não, a gente não é só isso que determina a dependência química. No próprio vídeo esse, né, que eu compartilhei ontem, o autor ali ele fala sobre isso um pouquinho, né? Ele fala sobre como alguns medicamentos que tu prescreve para a pessoa quando ela está lá no hospital, eles seriam fundamentalmente o mesmo de uma droga. A gente chama vulgarmente na sociedade como droga. E nem por isso todos ficam dependentes quando vão fazer um tratamento no hospital. Então, as raízes para isso são um bocado mais profundas e tem a ver muito mais com o sujeito do que com a droga em si, né? Tanto que, se a gente quiser fazer esse exercício, a gente, né, começar a abrir bastante, a gente pode, inclusive, pensar a característica da droga em relação ao efeito que a droga tem no sujeito e o problema que esse sujeito tem, né, e a história de vida desse sujeito. Mas isso, claro, vai ficar para um outro momento, que senão a gente se alonga demais. Mas tem essa questão, então, de que a dependência química, ela tem ela responde a alguma necessidade, por assim dizer, do sujeito. E não só uma questão de, porque é legal, é porque é divertido. Eu imagino que isso ficou muito forte socialmente falando, porque tu acaba encontrando drogas em ambiente recreativo, né? Quando tu tá fazendo alguma coisa de lazer, tá, vai ter uma cerveja, vai ter uma cachaça, quando tu vai numa festa. Numa rave tem um comprimido de sei lá o que, porque eu nunca fui de rave, eu não sei muito bem o que se usa lá. Mas, enfim, tu vai num ambiente em que as pessoas estão curtindo, vai ter droga lá. Mas isso é meio que, claro, um pouquinho do mito que se construiu em torno da droga, porque tu vai encontrar droga em outros lugares também. Vai encontrar os médicos lá dos plantões que acabam ficando dependentes de substâncias para se manter acordados. Tem pessoas, né, tu tem o rebite no ambiente do profissional, né, do caminhoneiro, ele usa uma substância para ficar mais ligado. O próprio, na área que eu trabalho hoje, né, a gente tem, inclusive, como meio que um próprio da área ali, meio que uma brincadeira interna ali, o uso de café, que eu particularmente não gosto, mas o cara que é programador, ele seria movido a café e tudo mais. Então, a droga está em todo lugar, ela existe em todos os ambientes em que o ser humano também se insere. Né? E eu acredito que aquilo que a gente falou no vídeo de ontem, eu vou deixar o link no final,
vem muito ao encontro disso, porque se tu parar para pensar, nos ambientes em que a gente está mais exposto a estresse, a gente também vai ter alguma sustentação, a gente vai ter essa ajuda, por assim dizer, de uma droga para nos ajudar, né? Tipo como eu estava falando, no ambiente profissional, por que, que o caminhoneiro usa rebite? Para se manter alerta e acordado e conseguir produzir e render mais. Por que que muitas vezes uma pessoa usa o analgésico, né? É para melhorar, é para amenizar uma dor para continuar executando uma atividade que ela deveria estar parando para olhar para aquela dor, ver porque da onde que está vindo aquela dor, e ela acaba não podendo fazer isso por uma questão profissional. E o ambiente recreativo aí vem também um pouquinho nessa carona, porque a pessoa ela vai se sentir mais livre para usar alguma coisa para amenizar um pouco daquela dor que ela está sentindo no dia a dia, daquele sofrimento que ela tem passado, daquilo que ela faz que não é tão interessante para ela, e aí é naquele momento em que ela usa também algo para amenizar, né, para desligar um pouco de todo esse contexto mais complexo que ela está vivenciando. Então, para vocês verem, pessoal, dependência química não é uma coisa tão simples assim. A gente não consegue simplesmente recortar a dependência química e dizer, isso aqui é uma coisa que uma pessoa faz porque ela escolheu fazer e era só ela escolher não fazer que ela não ia fazer. É claro que a escolha é importante, gente, primeiro, para todo problema, não só para a dependência química. A gente tem que escolher não estar mais naquele problema. A gente tem que escolher a partir do momento que a gente identificou que a gente tem aquele problema, a gente tem que escolher não querer mais ter aquele problema. Mas esse é só o primeiro passo, depois vem um monte de coisa que tu tem que fazer para melhorar. Então, a gente precisa meio que quebrar esse mito de que a dependência química seria só uma coisa que dá na cabeça da pessoa e ela escolhe não ter mais, né? Pessoal, dependência química é um assunto bem mais complexo que tudo isso que eu conversei, né, que eu trouxe aqui para vocês hoje. Mas é um assunto bastante interessante que impacta a vida de muita gente. Então, se vocês quiserem, a gente pode trazer em outro momento aqui no diário, né? Mas por hoje é isso. Por favor, deixem nos comentários o que vocês acham de tudo isso que a gente conversou hoje, ou dúvidas, questionamentos que vocês tiverem, que a gente pode estar estendendo um pouco mais essa discussão aí. E é isso por hoje, tá? Um forte abraço para todo mundo e até amanhã.